Bom, boa noite a todos, né? Todas, uma alegria muito grande poder dar continuidade hoje à segunda parte do curso de aprimoramento, né, para as equipes da área de cultura e educação do SESI Nacional e do SESI das regionais, tendo aí uma continuidade de uma turma que eu chamo de alunos colegas, né, que vão estar aí concluindo essa segunda parte, né, e obtendo aí a certificação de pós-graduação lato sensu através do MBA em Gestão e Inovação em Instituições Culturais, né? Temos alguns alunos novos também, alunos que vieram do mercado, né, alunos que estão entrando agora mesmo, sendo das equipes do SESI. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês. Bom, é com grande alegria, né, que nós recebemos vocês, os alunos colegas, né, para essa segunda etapa desse nosso curso de aprimoramento. Esse curso de pós-graduação online, né, ele recebe profissionais, né, dos 4 cantos do país em uma rica troca de experiências e partilhas de conhecimentos e de estudos de caso. O currículo do curso busca proporcionar estudos, reflexões e pesquisas de conteúdos estruturantes da museologia, mas com um foco muito marcante e direcionado para as atualidades e as mudanças que acontecem aceleradamente nessa instituição longeva, camaleônica e vital para a sociedade, que são os museus, né? E como aqui, nessa aula de abertura da segunda parte, nós queremos falar em atualizações, em atualidades, nada mais importante poderia nos vir, né, a curadoria dessa temática, para mim, para a Marinês, para nos inspirar, né, pensar aí nessa nova definição alargada dos museus, cunhada em agosto desse ano, né, de 22, na 36ª Conferência Mundial do ICOM em Praga, né, aprovada por mais de 118 comissões de 118 países, né, consolidando premissas da ordem do dia do nosso mundo em transformação tão ágil, né, e que nos surpreende a nós mesmos a cada dia, né, no que se reserva à inclusão, à ética, à sustentabilidade. Tem alguém aí com o áudio aberto? Obrigada. A inclusão, a ética, a sustentabilidade, comunidades, acessibilidade, diversidade e partilhas de conhecimento, né? Então, é um conceito que nos deixou muito felizes, porque ele teve uma aprovação bastante significativa, né? E a definição, e que vai, sem dúvida, pautar, né, quer dizer, janelas de abertura a transformações, né, e a adaptação e o reflexo desses museus na nossa sociedade e das reais demandas da sociedade e das suas populações. Bom, mas antes de dar as boas-vindas, né, e apresentar o Bruno Brulon, e ninguém melhor do que ele para estar aqui falando desse tema, né, porque o Bruno ele é presidente do Comitê Internacional para a Museologia e COFOM, né? É professor e pesquisador da Unirio, e, enfim, com vários artigos e livros escritos, e participou ativamente, né, nessa comissão brasileira para a colaboração dessa nova definição de museu. Aliás, através da consulta pública, né, Bruno, institucional, a BGC até e a Expomos puderam participar, né, com os seus professores dessa consulta pública, e que foi muito gratificante para nós participarmos também. E aí nós estamos doidos para ouvi-lo, você trazer um pouquinho dessa ambiência, né, enfim, dessa transformação ocorrida nesse importante encontro. Mas antes de dar as boas-vindas, né, a você e apresentá-lo, eu queria agradecer imensamente a presença da Deusa Carvalho, que é diretora da Unindústria, né, que é a Universidade Corporativa do SESI, que conjuntamente conosco possibilita, né, a realização desse curso, numa parceria de muita colaboração. Ela está aqui também para dar as boas-vindas. E representando, né, a Gerência de Cultura e o SESI Lab, a gente tem aqui a professora Carolina Vilas Boas, para também dar boas-vindas aí aos alunos, né, dessa segunda parte. Eu vou passar a palavra, então, para a Deusa, depois para a Carolina,
e depois para a professora Marinês, né, nossa grande parceira, coordenadora de conteúdo do curso, e, enfim, assim, através da Expomos, né, a qual ela é diretora, né, nós temos aí toda essa colaboração nesse desenho desse espaço incrível, né, desse grande Museu de Ciência e Arte e Tecnologia, que vai ser inaugurado agora em novembro, em Brasília, que é o SESI Lab, né? Então, a gente também vai ouvir um pouquinho a professora Marinês, que vai apresentar o Bruno, e aí a gente vai desfrutar aí da sua palestra, Bruno. Passo a palavra agora, então, para a Deusa. Olá, Kátia, olá a todos os amigos que compõem aqui a estrutura de gestão desse curso. Eu queria, em nome da Unindústria, desejar assim, que vocês tenham o melhor proveito de tudo que foi preparado para vocês, alunos, do curso, das temáticas que abordam a questão da gestão, da questão da cultura, da museologia, dessa competência que eu acho que o SESI vem buscando, né? Esse já é o segundo módulo, e que ela é tão importante para que a gente possa fortalecer a atuação do SESI no nível de qualidade, no nível de atenção que o tema merece. Então, eu queria desejar um bom curso para vocês, dizer que nós estamos muito felizes de começar mais essa turma, agradecer a parceria da Cláudia Armalho, a parceria da Agnes e da Kátia, que cuidou tão bem aí da estrutura desse módulo e que com carinho e com definindo cada competência, definindo o que a gente precisa de fato para avançar ainda mais nessa temática da questão da cultura, fortalecendo essa vertente aí no SESI. Né? Então, a importância desse tema para nós e a importância de, enquanto Departamento Nacional, enquanto indústria, estar provendo esse desenvolvimento dessa competência aí para vários regionais, para que a gente possa ter uma unicidade de conteúdo, de competência e avançar cada vez mais. Tá bom? Desejar um bom curso para vocês, dizer que nós aqui da indústria vamos estar acompanhando ele de perto e tudo que vocês precisarem, que a gente puder prover aí, que a gente puder garantir que esse curso, que vocês todos cheguem ao final, né, Kátia? Que não haja nenhuma evasão zero, né? Que todos concluam com sucesso o curso e que dele a gente tenha muitos frutos aí para essa linha de negócio do SESI, tá bom? Parabéns aí pelo trabalho que foi desempenhado no primeiro módulo e sucesso nesse segundo módulo aí. Para aqueles alunos que estão cursando o primeiro módulo agora também, vocês vão ficar encantados com a didática e com os conteúdos que foram preparados para vocês também. Tá bom? Parabéns, sucesso, hein? Muito obrigada pelas palavras, Deus. Agora, a Carol. Obrigada, Kátia. Oi, gente, boa noite. Estou aqui em nome da Claudinha e da Agnes para dar boas-vindas a todos. A gente está muito feliz de ter conseguido concretizar essa segunda etapa do curso. Acho que vocês que estavam na primeira turma acompanharam o nosso empenho em poder fornecer, possibilitar essa formação para os nossos colegas do Departamento Nacional e também para os departamentos regionais. Acho que isso fala, né, da repactuação de compromisso da área de cultura do SESI com todos os seus departamentos regionais, essa possibilidade da gente criar esse espaço de formação continuada, de trocas de experiência e da possibilidade de ampliação de repertório para todos. Então, a gente fica muito feliz em ter essa nova turma, interesse dos colegas em continuar. Acho que a gente ouviu ao longo desse ano e meio da primeira etapa, o quanto foi importante para os alunos, para a ampliação do repertório, o quanto eles passaram a compreender melhor o SESI Lab e até ver as possibilidades de trabalho da área da cultura com outros olhos depois do curso. Então, acho que a gente vivenciou isso, essas trocas com os nossos colegas das outras áreas muito fortemente. Então, eu espero que agora a possibilidade do MBA amplie os repertórios, né? Agora mais focado nos próprios gestores das unidades de cultura e dos nossos colegas aqui da gerência executiva de cultura, que isso continue a fomentar nosso trabalho e a melhorar as nossas práticas cotidianas. E para a gente aqui no SESI Lab é uma oportunidade ímpar de ter toda a nossa equipe participando desse curso, uma equipe que está ainda em formação. A gente tem recebido
semanalmente novos colaboradores, e hoje chegaram os educadores, então um momento de muita vivacidade aqui também para a gente no SESI Lab, então está muito, muito bom poder compartilhar com vocês desse momento. Queria agradecer a presença do Bruno também, tenho certeza que vocês vão estar nas melhores mãos para poder discutir essa questão tão importante para a gente, que é a nova definição de museus, que tanto impacta no nosso dia a dia e amplia a nossa capacidade de sonhar aí com as nossas instituições. Muito obrigada, Carol. Marinês? Bom, boa noite a todos, a todas. Eu queria agradecer muitíssimo a adesão a essa segunda fase dos alunos. Queria cumprimentar principalmente a Deusa, a Karen, a Carol, que está aqui representando a Gerência de Cultura do SESI, grandes parceiros, e dizer para vocês que, quando eu vejo essa segunda turma se formando, eu tenho uma alegria muito especial, porque quando nós assinamos o contrato da Expomos para nós trabalharmos na organização e na assessoria museológica do SESI Lab, né? Já existia um contrato anterior do Exploratório de São Francisco, vocês sabem um pouco dessa história, já ouviram tudo isso, mas o que é muito bonito é que foi quase que um pré-requisito que eu coloquei, é que nós pudéssemos trabalhar fortemente a questão da formação das equipes que iam levar à frente essa grande instituição, que eu tenho certeza que será um marco no cenário museológico brasileiro. E eu acho que o SESI, com a sua seriedade de trabalho, não só cumpriu isso, como alargou os horizontes, e quando eu jamais podia imaginar que nós chegássemos a um MBA, então me dá uma alegria muito grande hoje, muito especial, de vê-los aqui, todos juntos, né? E com todas as regionais participando, porque a gente sabe o quanto a gente sonha percorrer esse país, né, Carol? Então, acho que isso tudo me enche de alegria, realmente me enche de alegria. Então, eu agradeço a Unindústria, o SESI, a parceria da BGC, que realmente é uma parceira de todas as horas, não só a Kátia, mas o Conselho da BGC, que também apoiou a nossa iniciativa, e principalmente a equipe da BGC, que é quem no dia a dia vai me dando as pautas, vai me ajudando e vai me levando um pouco nesse desafio. Mas eu tenho hoje uma tarefa muito fácil, que é apresentar o Bruno para vocês. E, ao invés de falar do Bruno como grande professor de museologia, eu diria que é um pensador da área da museologia no Brasil, que é um grande parceiro, eu vou falar uma coisa que acho que talvez só eu possa falar, porque eu estava em Praga e quero falar do brilho dele nessa conferência de Praga, porque realmente o Bruno liderou, em conjunto com a Lauran, que é uma querida colega de Costa Rica, né, a última etapa completa da definição de museus globalmente, não foi pouca coisa, entendeu? Então, foram anos de trabalho dos dois, chefiando todo um conjunto, vamos dizer, compartilhando conhecimentos e trabalhando metodologicamente, globalmente, para que isso se apresentasse da melhor forma, politicamente um cenário complexo, né, que havia de ser enfrentado. E, na verdade, a Conferência de Praga foi quase que eu nem sei como definir, entende? Porque eu acho que, mais do que a situação de sinergia e, ao mesmo tempo, de um clima altamente favorável a um consenso, que eu acho que era o que o ICOM mais precisava naquele momento, né, como instituição internacional, eu acho que houve uma sinergia muito bonita, quer dizer, foi a definição de museus que foi proposta, foi aprovada com 98%, né, de aprovação, né, acho que eu estou correta, né, Bruno? De todos que estavam presentes, os representantes, votantes e tal. E acho que tem uma questão muito
clara, né, que ficou nessa conferência, que foi o papel singular da América Latina em toda a conferência, né? Quer dizer, houve uma oportunidade belíssima, quer dizer, desde os keynote speakers, tudo da América Latina foi consoante e, ao mesmo tempo, nós tivemos, quer dizer, o Bruno liderando esse grande desafio, e isso nos encheu de orgulho, e a Lauran também, quer dizer, então, no fundo, é uma instituição eminentemente europeia, né? Quer dizer, nós tivemos essa alegria de ver a América Latina brilhando e, ao mesmo tempo, capitaneando todo um conceito global, inovador de museu, que, inclusive, era resultado de muito das nossas práticas cotidianas, né? Quer dizer, então, acho que essa conexão era muito importante. E também queria dizer que nessa mesma conferência, a América Latina elegeu 4 representantes para o Conselho Executivo do ICOM, o que não é pouco também, né? Então, acho que a nossa representatividade aumentou fortemente, foi um reposicionamento do Brasil e da América Latina no contexto global, no campo museológico. E por isso, Bruno, eu agradeço mais uma vez, eu já tive a oportunidade de agradecer em Praga, mas continuo agradecendo e peço que você continue a nos iluminar. E por isso é que eu quero dizer para vocês que a Kátia e eu pensamos que ele seria a pessoa mais adequada, mais incrível para poder conversar conosco nessa noite, tá? Então, eu não vou falar mais, porque ele é que precisa falar, tá bom? Uma boa noite e vamos lá, vamos todos juntos. Obrigada, Bruno. Nossa, Maria Inês, assim é difícil começar a falar depois de uma fala tão emocionante. A Maria Inês esqueceu de dizer, ela, na verdade, não entrou nesse detalhe, mas ela foi uma das primeiras pessoas, uma das primeiras brasileiras que me incentivou no ICOM, quando eu comecei a participar dos encontros, lá atrás, um pouco antes de 2010, e em 2010, eu acho que foi quando nós tivemos nosso primeiro contato na conferência de Xangai, e foi quando eu fui eleito pela primeira vez para um cargo dentro do ICOFON. Então, assim, foi um momento de boa receptividade pelos brasileiros que já atuavam no ICOM. Então, a Maria Inês, ela participa um pouco dessa minha trajetória dentro dessa organização desde o iniciozinho. É realmente muito emocionante ouvir tudo isso, estar aqui nesse momento. Assim, a gente tem falado tanto sobre a definição de museus, mas desde agosto a gente pode falar de uma forma um pouco mais leve, né? Um pouco mais feliz, porque agora temos um processo consolidado. Eu vou tirar meus óculos, porque acho que está refletindo um pouco, e aí depois, se eu precisar ler os slides, eu boto de novo. Então, nós tivemos esse processo, como a Maria Inês bem descreveu, que durou, nessa última fase, praticamente 3 anos, né? Foram 2 anos de metodologia intensa, mas teve todo um preparatório anterior para formular essa metodologia que eu vou apresentar para vocês, e é muito bom estar aqui, poder falar para essa turma, poder falar nessa abertura do MBA, né, de uma maneira tão próxima, me sentindo próximo. A gente estava falando um pouco antes como a pós-graduação, o online tem ajudado, né? Eu acho que a gente tem pensado muito, nós todos que trabalhamos com a docência, o quanto a pandemia nos trouxe de desafios, mas eu acho que na pós-graduação tem defendido isso, que funciona muito bem, porque as pessoas estão cada uma em um lugar. Eu agora, por exemplo, não estou no Brasil, mas estou me sentindo no Brasil porque estou perto de vocês. Então, tem esse diálogo. Outro dia também já fiz uma fala, acho que muitos dos alunos daqui estavam numa das aulas que a gente discutiu formação. Então, já me sinto um pouco em casa com esse grupo, fico muito feliz pelo convite da Kátia, da Maria Inês, pelas palavras de abertura, que são muito felizes de se ouvir, né? Principalmente num contexto no Brasil não tão feliz, mas com alguma esperança, e dizer que é um prazer muito grande estar participando desse processo, que é um processo também de mudança, de renovação no próprio campo dos museus e da formação no Brasil. Então, é com muito orgulho que eu aceitei fazer essa fala, com muito orgulho também porque a gente vem falando sobre a definição de museu em vários lugares, e falar no Brasil e falar em português é sempre mais prazeroso, né? E eu acho que isso tem a ver justamente com uma necessidade de dar um retorno justamente
por duas coisas, dois fatores importantes desse processo. Um que a Maria Inês levantou, eu vou detalhar um pouco mais na minha apresentação, que é a participação da América Latina, o peso que a América Latina teve nesse processo de construção da definição, e, como a Kátia também muito lembrou bem, o quanto que o Brasil se engajou nesse processo. Em vários lugares que eu vou, em várias instituições, pequenos museus, grandes museus, universidades, as pessoas falam, eu participei daquela fase da consulta, eu mandei um termo, eu discuti isso na minha instituição. E isso é mais do que a gente poderia imaginar de alcançar com esse processo. Assim, a gente começou um processo com muitas incertezas, né? Eu acho que quem acompanhou um pouco antes sabe o quanto foi tenso, né, esse processo da definição, o quanto foi incerto, até mesmo em relação ao próprio futuro do ICOM como organização com credibilidade para os profissionais de museus. E quando a gente começou, obviamente, havia aquela questão, será que é possível, nesse momento, no século XXI, nós aprovarmos uma definição? E, em cima de tudo isso, ainda veio uma pandemia no meio desse processo, e aí vocês sabem que tudo ficou muito, muito mais difícil. Bom, mas eu vou começar a falar pela parte boa, vou tentar compartilhar a minha tela com vocês, deixa eu ver se está tudo... Bom, então, a minha proposta é, assim como na outra aula, trazer um pouco no formato de um bate-papo, então eu vou fazer a minha fala e depois fico muito à disposição se houver perguntas, comentários. Eu acho que esse é um tema que não tem sentido se a gente não se ouvir, né? Porque a definição ela não é de ninguém, ela não é minha, ela não é do ICOM, ela é para ser usada, partilhada, né? E nesse sentido a gente tem que se ouvir falando sobre ela, eu acho que isso é muito importante também. Bom, então eu estou falando aqui sobre algumas notas, né, de um trabalho que foi, de fato, né, como a Maria Inês também já adiantou, uma colaboração global. E o que isso significa do ponto de vista metodológico, né? Eu acho que é importante nós discutirmos isso, porque a metodologia ela tem tudo a ver com a perspectiva da gestão, da inovação, e também o que significa o resultado desse processo, né? Então, essa apresentação ela tem um pouco essas duas dimensões, do processo em si, em termos de colaboração global, e do resultado, que é a definição, que vocês já conhecem, mas que eu vou detalhar e tentar trazer algumas considerações sobre o que ela representa. Bom, vale dizer que eu estou assinando essa apresentação comigo e pela minha colega também, a Laura Bonilha Merchev, que coordenou junto comigo esse processo no âmbito do ICOM geral. Esse foi um comitê formado em 2020, né? A configuração desse comitê que nós coordenamos, ela se deu a partir de março de 2020, então vocês podem pensar muito bem estava acontecendo em março de 2020 e a situação do ICOM que estava se desenrolando naquele momento, né? Justamente quando começa a pandemia, mas ao mesmo tempo também quando começa uma crise, não começa, mas quando se deflagra uma crise institucional muito grande no seio do ICOM e que tem a ver, em certa medida, também com as dificuldades de chegar a um consenso com a definição. Então, no meio de tudo isso, o comitê se reformulou, né? E aí, como é que eu fui para lá? Eu acho que isso é importante dizer. Eu já estava no ICOFON, eu assumi a presidência do ICOFON na Conferência de Kyoto, em 2019, e naquele contexto, a discussão sobre a definição de museu ela estava bastante quente, né? Muita gente participando, mas o ICOFON já vinha participando desse debate, dos grupos de trabalho que estavam sendo organizados a partir do que antes se chamava o MDPP, né? Que era a sigla desse comitê permanente para a definição de museus. Nós já estávamos trabalhando do ponto de vista, principalmente, da produção de conteúdo para reflexão sobre a definição de museu no âmbito do MDPP, né? E em colaboração com esse MDPP. Alguns aqui talvez vão lembrar que justamente o ICOM Brasil, sob a liderança da Maria Inês, trouxe a Lauran, que na época era representante do MDPP, para fazer alguns workshops aqui no Brasil, e o Brasil serviu também como laboratório para esse processo entre 2017 e 2018. Então, desde lá, nós já vínhamos colaborando, mas era um comitê que estava sob outra liderança, tinha outra configuração, e o processo em si não tinha uma metodologia tão definida. Tinha vários métodos, né, nós podemos dizer assim, mas não havia uma metodologia integrada que permitisse que os membros do ICOM visualizassem o que estava sendo feito e como aquele processo poderia levar a cabo a conclusão de uma definição que fosse representativa, né, do ICOM de modo geral, o que por si só é muito complexo. Então,
Como participante do ICOFON, na época eu era vice-presidente, eu já atuava nesse grupo indiretamente, e em Kyoto o ICOFON participou muito ativamente dos debates em torno da definição. A tal ponto que, em fevereiro de 2020, eu fui apontado para ser membro desse comitê, representando o ICOFON, e depois, no meio de uma reconfiguração que foi necessária, né, eu e Lauran acabamos ficando coordenando aquele grupo, uma vez que, em determinado momento, ele se encontrava sem uma coordenação, e, principalmente, né, e aí o motivo de eu ter aceitado esse desafio, não havia uma metodologia. Né? E o ICOFON, como o comitê acadêmico do ICOM, um comitê que desenvolve pesquisa, ele é, e nós acreditávamos já que ele fosse o comitê que deveria dar as bases para desenvolver uma metodologia para pensar a definição de museu de forma que fosse plural, né? Participativa, democrática, transparente. E é nesse sentido que eu entro para o grupo, tentando contribuir com a metodologia, e acaba que essa metodologia ela vai constituir um processo mais amplo, que eu vou mostrar aqui, que me levou a coordenar o grupo junto com a Lauran. Bom, então aí um pouco a propaganda, né, a comunicação principal que o ICOM fez, um pouco anteriormente a Praga, milhares de museus, mais de 100 países representados, uma única definição. Isso foi um pouco um chamariz, né, para chamar a atenção das pessoas para o desafio que a gente tinha, isso antes da definição ser aprovada. Eu acho que vale dizer que, hoje, a experiência de Praga, quando a gente olha para trás, ela foi extremamente positiva, ela foi extremamente emocionante, eu diria, não só porque foi um momento de reencontro, depois de tantas reuniões online, tantos encontros e conferências por Zoom, a gente poder estar presente, se abraçar, se reencontrar, né? Foi realmente um momento afetivo, mas a verdade é que nós não chegamos em Praga com a convicção de que a definição seria aprovada, né? Eu digo nós do comitê. A gente tinha muitas reticências porque nós lembrávamos vividamente do que foi o debate em Kyoto e do quão caloroso foi, o quão controverso foi a definição que foi proposta há 3 anos atrás. Então, a gente não sabia o que poderia acontecer em 2022. Mas tínhamos esse desafio que, de alguma maneira, nós chegamos nele, né, num resultado a partir dele, que é pensar os museus da atualidade na sua multiplicidade, né, na sua diversidade, através de um processo que escutasse mais de 100 países. Nós tivemos, no total de participação, 126 países que, de fato, responderam às nossas consultas, né? 126 de 178 comitês que o ICOM tem, é realmente um número considerável, e, diante de toda essa diversidade, chegar numa única definição. Esse era um grande desafio, e se a gente for pensar aqui, nós, na academia, sempre dizemos que o museu é algo indefinível, né? E se nós pensarmos aqui, todos nós, nas nossas práticas, onde nós atuamos, como definir essa diversidade de experiências, essa diversidade de práticas e de entendimentos do que o museu é e pode ser. Então, obviamente que a definição global ela não dá conta de tudo, nem de todas as instituições, mas ela é um parâmetro, e uma das coisas que sempre foi muito importante para nós é o fato de que ela precisa ser útil, né? Ela precisa, eu acho que foi a Carol que falou no início, eu gostei muito, nos permitir sonhar, né, sobre o que os museus podem ser. Eu acho que poder imaginar também o que o museu pode ser também é a função dessa definição, uma vez que o ICOM é o único órgão global para profissionais de museus, e como único órgão global, ao propor a sua definição, ele também está inspirando, né, museus e profissionais no mundo todo. Então, esse desafio ele é um desafio bastante considerável do ponto de vista metodológico, mas com uma relevância fundamental. E eu costumo dizer que a relevância da definição de museu ela tem pelo menos 2 dimensões, né? Internamente ao ICOM, a definição ela serve ao ICOM para definir os seus próprios membros, né? Quer dizer, um Conselho Internacional de Museus, ao determinar para si mesmo o que é museu, ele também determina quem pode se afiliar a ele, quem pode fazer parte dele, quem não pode, né? Então, ele é um parâmetro para o próprio ICOM se definir, quais são as instituições parceiras, quais são as organizações afiliadas, etc., etc. Mas, para além do ICOM, essa definição ela tem uma dimensão normativa, né, prescritiva, mas eu diria que, nesse caso, principalmente imaginativa, né, ela dá esperança, ela dá força para a gente continuar defendendo os museus e produzindo museus
né, que ela está para além do ícone. Né? Muitas pessoas sabem a definição de core e não sabem o que é o ícone. Muitas pessoas conhecem os termos que estão ali, né, jogam na internet, recuperam o que é museu e a definição aparece, independentemente de você fazer parte ou não do ícone. Muitos profissionais, inclusive, responderam à nossa pesquisa sem fazer parte do ícone. Então, isso significa que havia, desde o princípio, uma responsabilidade muito grande em traçar um parâmetro que seria utilizado para além do nosso alcance, né? Para além até mesmo da nossa consciência de onde o campo dos museus pode chegar, e a gente sabe, no caso do Brasil, que é um país exemplar no sentido da diversidade da prática museal, a gente sabe o quanto que isso significa para as nossas diferentes comunidades, para as diferentes pessoas que representam a sociedade, que fazem os seus museus à sua maneira, mas que em determinado momento precisam desses parâmetros que vêm de fora. Então, bom, o desafio era grande, mas nós chegamos a um consenso, a uma conclusão positiva, como a Maria Inês colocou na fala dela, foi um momento realmente de muita boa energia, vamos dizer assim. Eu não acho que foi a minha figura que iluminou ninguém, mas acho que foi o nosso trabalho que transpareceu e um trabalho que foi representativo, o mais representativo possível, eu diria, da diversidade interna que há dentro do ícone. Eu acho que essa foi a nossa preocupação desde o princípio, e por isso, né, hoje, olhando o processo um pouco, né, com um pouco mais de distanciamento, com isso nós vemos que, graças a essa participação, graças a essa representatividade, que nós tivemos o sucesso que a definição teve, com 92, a Maria Inês falou 98, né? Não foi tanto, a sensação foi de 98, porque foi um acolhimento muito grande, mas foi também um número muito grande, 92,4%. A gente não tem notícia de nenhuma outra votação, né, decisória, de coisas elementares dentro do ícone, que tenha tido essa aderência tão alta. A definição ela bateu vários recordes, na verdade, o processo bateu vários recordes de participação, de adesão e, no final, de aprovação. Né? Foi 92,4% dos votantes, houve algumas abstinências, né? E a gente sabe que também, num processo de voto que pela primeira vez estava acontecendo online, né? Pela primeira vez cada voto foi contado. Eu costumei falar dentro do comitê que a gente tinha um desafio muito maior, porque a minha primeira conferência geral foi em Viena, em 2007, quando aprovou-se a definição anterior, e eu me lembro muito de que o processo foi muito informal, quase. Né? As pessoas, na época, não havia o voto eletrônico, o ícone não usava o voto eletrônico, então as pessoas levantavam aquela plaquinha, e aí todo mundo batia o olho assim, aprovou, a maioria votou, mas você não sabia nem exatamente que maioria era aquela, se era mesmo uma maioria. É super simbólico o negócio. E hoje a gente tem um voto eletrônico e cada voto é contado. E o nosso pavor era assim, as pessoas não conseguirem votar, porque era online, estava todo mundo em Praga, as pessoas indo de um lado para o outro, votando pelo celular. Então, foi um pânico também do ponto de vista técnico. E aí chegar e ter 92,4% foi realmente uma surpresa muito grande para nós que estávamos ali com essa apreensão. Então, eu gosto de mostrar, e eu trago aqui essa diversidade de nomes, que, na verdade, são os membros desse comitê, mas, obviamente, em primeiro lugar, para reconhecer o trabalho dessas pessoas, são 20 pessoas que compuseram esse comitê, coordenado por mim e pela Lauran. Essas 20 pessoas foram selecionadas considerando as suas especialidades, as suas atuações em diferentes comitês do ICOM, mas também a diversidade geográfica e a diversidade cultural, né? Uma representatividade muito grande aqui que, de alguma forma, reflete o que é o ICOM hoje. E aí uma coisa que a gente sempre pensou nesse processo é da diferença que é de pensar uma definição em 2020, né? 2020 para 2022, e do que era uma definição pensada na década de 70, quando esse texto anterior, né? Agora a gente já pode falar a definição velha, a definição antiga, que não está mais em vigor, foi definido, de fato. Né? O texto da definição de 2007, ele, na verdade, ele é originário de 1974, né? Quando vai haver uma proposta de uma definição mais elaborada, em consonância com questões do século XX, né? E aí, em 2007, vai haver uma atualização, na verdade, é só um ajuste linguístico e o acréscimo do patrimônio cultural e material. Né? Isso vai ser principal elemento que vai entrar em 2007, mas, de fato, a definição ela é a mesma
praticamente a mesma que foi aprovada em 74. Então, a gente está falando de uma definição que tem quase 50 anos. E uma coisa que é importante pensar, por que foi tão fácil ter uma definição durante 50 anos para o ICOM? Porque na década de 70 o ICOM tinha pouquíssima diversidade, né? Era um comitê bastante centrado na Europa, havia uma limitação, inclusive, de membros por comitês, então não havia essa diversidade de membros, não havia diversidade de países representados, né, no globo. Se a gente for pensar que, por exemplo, os comitês africanos eles vão se tornar mais presentes dentro do ICOM a partir dos anos 80 e 90, né, quer dizer, a definição já estava lá, eles não participaram dessa discussão. Né? Mesmo a América Latina participou de forma muito mais tímida, né? Principalmente ali na década de 70, com a mesa redonda de Santiago do Chile, as influências que vinham de lá, mas não houve um processo aberto à participação. E hoje o ICOM é um órgão com mais de 45 mil membros de diferentes lugares do mundo, de diferentes contextos culturais e também profissionais, com instituições muito mais diversas do que aquelas que existiam em 74, e nós podemos dizer com muito mais incertezas sobre o que é museu no mundo contemporâneo. E justamente por isso esse comitê ele priorizou a diversidade dos seus membros para tentar, de alguma forma, representar essa diversidade no seu interior, né, naquele microcosmos que foi esse grupo de discussão. Então, esse grupo ele foi dividido em alguns subgrupos, né, em alguns que a gente chamou de subcomitês dentro do comitê, e logo de início nós tivemos três subcomitês criados que foram fundamentais para o desenvolvimento da metodologia. O primeiro deles, o de metodologia, que foi o grupo que efetivamente pensou a metodologia para coordenar, né, esse processo de participação para a definição de museu. Um segundo grupo foi o de análise de dados, porque a gente precisava, isso foi uma das coisas muito uma coisa que foi feita com muito cuidado, foi a análise dos dados recebidos, e a gente teve que ter um suporte técnico para isso. Então o ICOM teve um orçamento para nós contratarmos 3 analistas externos, que são profissionais que trabalham com dados textuais, não são necessariamente pessoas do ICOM, nem membros do ICOM, então estavam com um olhar um pouco mais neutro em relação a todo o processo. E depois, um pouco mais à frente, nós definimos um comitê de comunicação, entendendo que a comunicação aos membros e aos comitês, aos todos os presidentes, era fundamental, né? Porque acho que vale dizer que, quando nós começamos esse trabalho, o ICOM tinha muita dificuldade de transmitir credibilidade para os seus membros depois de um processo anterior que havia sido questionado do ponto de vista da sua democratização, vamos dizer assim, da participação, da consideração de diferentes vozes, né? Então, quando você tem esse questionamento, há uma certa reticência dos membros de confiar, vai começar um processo novo, será que não vai ser a mesma coisa? Será que não vão ser 2 ou 3 pessoas pensando numa definição e depois a gente tem que assinar embaixo? Então, a gente precisava comunicar muito claramente e com muito cuidado tudo aquilo que a gente estava fazendo. Nesse sentido, a partir daí, também pegando um pouco do material gráfico do ICOM, por isso que está em inglês, mas resumindo que foram 126 comitês do ICOM que participaram, de diferentes lugares do mundo, né? Isso significou, né, em números gerais de participação, 70,7% de todos os representantes que poderiam vir a participar, pensando que o ICOM tem, inclusive, como pessoas votantes, né, organizações votantes, aliás, as organizações afiliadas, que são externas ao ICOM, ou seja, que geralmente não participam mesmo. Então, é um número que, se a gente for pensar só os comitês do ICOM, a gente chega a praticamente 80% de participação. E aí eu trago esse número pensando também que nós fomos buscar um pouquinho qual era a taxa básica de participação nos processos de consulta do ICOM. E as pesquisas anteriores que o ICOM tinha feito, todas as que a gente teve notícia, tiveram pouquíssima adesão. Né? Na verdade, os números chegavam, no máximo, a 28% a 30% de participação. E nós conseguimos, com essa pesquisa, 70% de participação. Então, isso também foi um marco muito importante. Desses 70%, vale destacar que, nos percentuais individuais por região do mundo, a América Latina, depois da América do Norte, que só tem 2 comitês, né, Estados Unidos e Canadá, então eles participaram, 100% da América do Norte participou, poderíamos dizer assim, mas a América Latina foi a região que teve maior taxa de participação, se não me engano foi 73%, e a Europa teve 68%. Então, é a primeira vez também que se tem notícia de um processo
em que os comitês da América Latina têm um percentual de participação maior do que os próprios comitês da Europa. Isso é muito significativo e a gente consegue ver esse reflexo, né, dessa participação latino-americana justamente no resultado, né, como a gente vai mostrar. Bom, então, como chegamos, né, à proposta de definição que acabou se tornando a definição atual do ICOM? E algumas considerações do ponto de vista histórico do processo, né? Como é que esse processo ele é retomado. A gente tem a definição desde 2007, que vai ficar como a vigente, né? E até 2015, quando o ICOM decide começar a repensar a definição de museu a partir de um processo que tem a ver aí com a aprovação da Unesco, né, de uma resolução, de uma recomendação entre a Unesco e o ICOM, né, que tratava justamente nesse contexto da proteção e promoção dos museus, suas coleções e sua diversidade e seu papel na sociedade. É um documento importante, basilar, que vai ser fundamental para essa aproximação entre o Unesco e para essa reaproximação em 2015, né, e para um reconhecimento pela Unesco mais recente do papel dos museus atualmente. Então, a partir desse documento que foi formulado pelas duas organizações, vai haver uma necessidade, né, vai se levantar a questão da definição. Até porque eu diria que a recomendação, embora ela tenha partido da definição existente na época, de 2007, ela vai avançar em muitos pontos, né? Então, ela tá, inclusive, muito alinhada com a definição atual também, né? Muito embora a Unesco ela vai ter que revisar a sua definição de museu, quer dizer, a definição de museu do ICOM nos seus documentos, mas a recomendação em si ela está muito alinhada com a definição, e isso gerou, naquele momento, a necessidade do ICOM criar um grupo de trabalho, né? Um grupo de trabalho pequeno, que vai ter pouca representatividade, na verdade, em termos de diversidade dos membros, e esse grupo de trabalho vai começar a discutir a necessidade de uma nova definição. Em 2016, na Conferência Geral de Kyoto, o Conselho Executivo do ICOM delibera sobre a necessidade de repensar uma definição, considerando principalmente a atualização, tendo em vista a transformação dos museus no século XXI. O fato de que a definição de 2007 ela não estaria atual, considerando as transformações desse século. E aí, em 2017, mais precisamente em janeiro de 2017, é criado um comitê permanente, que vai se chamar, no primeiro momento, Comitê Permanente para a Definição de Museu, Perspectivas e Potenciais, como eu disse antes, o MDPP. Esse MDPP ele vai trabalhar com vários métodos entre 2017 e 2019, até chegar à Conferência de Kyoto, no Japão, quando uma proposta nova vai ser colocada a voto. E aí, muitos de vocês devem saber um pouco dessa conferência, porque foi uma conferência que gerou muitos debates, inclusive acalorados, né, eu diria, com muitos pontos de vista. Havia uma ideia de que o ICOM estava dividido, de que não poderia chegar a um consenso, e lá naquele contexto, a minha impressão, né, e isso eu me lembro, inclusive, de conversar isso com a própria Laurana, naquele momento nós estávamos em grupos diferentes, né, que votaram, inclusive, de forma diferente naquele momento, e eu conversava que eu não achava que havia uma polarização. Ao meu ver, o que estava acontecendo era que haviam muitas opiniões, haviam muitas nuances entre as opiniões, e essas nuances não tinham sido consideradas no processo. As pessoas não sentiam que tinham participado do processo democrático para se chegar a uma definição. Então, aquela proposta, ela foi, a gente poderia dizer, entre aspas, né, rejeitada, mas o que aconteceu de fato não foi uma votação. A Assembleia Extraordinária, que aconteceu no dia 7 de setembro de 2019, ela foi um grande debate, até que a Assembleia decide pelo adiamento da votação, com 70% dos votos também, vai haver essa decisão por um adiamento. E aí os membros do ICOM ganham aí, pelo menos, esse novo triênio para discutir a nova definição. Havia uma ideia de que seria dado um ano para o mesmo grupo repensar, até que eles viram que não ia funcionar, mais um ano, aí entra 2020, vem a pandemia, vem a crise institucional do ICOM, e tudo fica ainda mais incerto em relação ao destino da definição. E aí, justamente é nesse momento, né, que eu volto lá para o que eu falei no início, quando o novo comitê, que deixa de se chamar
MDPP e passa a se chamar ICOM Define, é reformulado entre março e junho, poderíamos dizer, de 2020, e aí de junho a julho em diante, a gente já formula um comitê de metodologia, que é aquele que eu apresentei no início, que vai desenhar essa metodologia que está aí na tela. Eu vou explicar brevemente. Foi a metodologia que, de fato, foi adotada, aprovada pelo ICOM e que chega a agosto de 2022 com uma proposta final de definição. Bom, desde o início a gente sabia que deveria ser uma metodologia focada na consulta aberta aos membros e até mesmo a não membros do ICOM. Isso foi uma coisa discutida, né? Se não membros deveriam participar do processo de construção da definição, e nós, do comitê, defendemos que sim. Em alguns casos, isso aconteceu de forma muito frutífera, foi o caso do ICOM Brasil. O ICOM Brasil se abriu para a participação da sociedade, de profissionais, de grupos, de comunidades, mesmo que não fossem membros do ICOM, criou um GT com muitas representações de membros e não membros, e isso foi muito bem visto pelo ICOM Define, pelo próprio executivo do ICOM, no sentido de que fez um movimento de inclusão que a gente gostaria que todos os comitês tivessem feito. Então, a ideia era propor essa metodologia, que foi uma metodologia pensada para acontecer durante 18 meses. Ela tem 12 passos, como vocês podem ver aí, e durante esses 12 passos, há pelo menos 5 momentos, né, em que havia uma consulta aos representantes dos comitês e aos membros do ICOM. Né? Na verdade, 4 eram consultas mais abertas aos membros, a quinta consulta ela aconteceu ao Conselho Consultivo, diretamente do ICOM, que é composto por todos os presidentes. Então, foi uma consulta mais direta aos presidentes. Então, eram 5 etapas formuladas para a gente ouvir o que as pessoas tinham a dizer sobre a definição. Isso foi muito importante para a gente, mas, obviamente, isso também gerou um grande trabalho, tanto de produção de dados, de interpretação dos dados, né, análise e de apresentação dos resultados. Era muito importante também que cada um desses passos fossem comunicados, fossem muito bem relatados. Então, nós produzíamos relatórios, nós criamos uma página no site do ICOM em que todo o material produzido foi sendo colocado, disponibilizado nas 3 línguas oficiais. Então, tudo isso, obviamente, também gerou um trabalho de comunicação e de produção de documentos que esse comitê desenvolveu junto ao secretariado do ICOM. E aí, bom, primeiro eu vou destacar, então, dessa grande metodologia, alguns momentos importantes para a gente entender como é que se chegou à definição. Os primeiros resultados que nós tivemos mais objetivos foi da segunda consulta, em que nós pedíamos que os comitês apresentassem até 20 palavras-chave. Né, palavras-chave e os seus descritores, né, as suas definições, ou seja, era um formulário que havia um campo limitado para a palavra-chave ou para uma pequena expressão, e, ao mesmo tempo, o descritor que era opcional. Os comitês podiam ou não colocar uma descrição, o que eles queriam dizer por aquela palavra, né, que estava sendo proposta. Nós recebemos 97 respostas, né, 96 efetivas, porque uma resposta estava em branco. Dessas 96, nós extraímos 1.659 termos, em média, 17 termos por resposta, porque os comitês tinham até 20, né, termos que podiam mandar, então nem todos mandaram 20. As respostas foram recebidas em inglês, francês e espanhol, que são as línguas oficiais do ICOM, e 74% desses termos apresentavam descrição, né? Ou seja, a gente se deparou com 1.231 descrições, o que é um material qualitativo, né, e que foi muito importante de ser analisado. Obviamente que, nesse momento, quando a gente se deparou com essa quantidade imensa de dados, nós não poderíamos fazer essa análise sozinhos. Foi aí que nós recorremos, né, à contratação de 3 profissionais. Obviamente que o ICOM tinha um orçamento mínimo para isso. É importante dizer que só esses 3 profissionais foram remunerados nesse trabalho por um período de 6 meses apenas. Alguns deles até ajudaram a gente depois, voluntariamente, em momentos pontuais, mas, de fato, o que eles fizeram foi essa atuação entre a consulta 2 e a consulta 3. Eles nos ajudaram a analisar os dados da consulta 2, né, que são esses 1.659 termos, e as suas descrições. A partir de uma primeira análise, eles decompuseram esses termos, né? Eles
desmembraram alguns dos termos. Então, por exemplo, alguns termos que eram duplos, espaço inclusivo, eles preferiram separar espaço com uma palavra, inclusivo como outra. E por aí foi até que se chegou a uma listagem final de 2.085 termos. E aí, analisando as descrições, eles foram burilando esses termos e chegando, aproximando alguns termos como sinônimos, né? E até que se chegou a uma listagem mais ampla final. E nós trabalhamos com 127 termos, foram os termos que foram considerados os mais os que se repetiam mais na pesquisa. Desses 127, aqui vocês podem ver os 21 termos que tiveram acima de 30%, foram mencionados por mais de 30% dos comitês, aliás, né? Ou seja, os termos que estavam no topo da pesquisa nesse primeiro momento. É muito interessante esse primeiro gráfico que tem, né? Porque ele vai mostrar que há uma mistura, que vocês podem ver aí, os termos que estão em azul são termos que já estavam presentes na definição de 2007, os termos em amarelo são termos novos que aparecem pela primeira vez nessa pesquisa. Então, a gente vai ter, né, como termos novos, por exemplo, inclusivo, coleção, comunidade, sustentabilidade, acessibilidade, diversidade, conhecimento, né, e por aí vai. E alguns termos antigos que aparecem com força, né, como, por exemplo, algumas das funções dos museus, como pesquisa, conservação, né, mas também patrimônio, educação, que é um termo que foi muito discutido em Kyoto, porque a definição proposta em Kyoto não tinha o termo educação. Então, alguns termos já apareciam antes, aparecem com força nessa pesquisa. Aí, a partir desse primeiro levantamento de termos, nós trabalhamos na consulta 3, que foi uma consulta em que nós devolvíamos os termos para os membros e para os comitês e pedíamos para eles avaliarem. Só que como é que a gente queria que essa avaliação fosse feita? De maneira que ela pudesse nos ajudar, não apenas a saber quais eram os termos preferidos, né, numa definição, mas como nós poderíamos usar esses termos. E aí, a análise dos descritores foi fundamental para nós formularmos algumas categorias de termos. Então, foram desenvolvidas dimensões, né? Dimensões onde nós poderíamos utilizar esses termos. Então, por exemplo, uma dimensão foi entidade. Né? Entidade se refere àquilo, o que é o museu. Então, instituição, por exemplo, espaço, lugar, né? Aqueles termos que foram utilizados especificamente para definir o que é o museu. Ou, por exemplo, também uma outra dimensão foi o qualificador de entidade, ou seja, de que tipo o museu é. Né? Então, é um museu sem fins lucrativos, é um museu, é uma instituição, é permanente, não é permanente, né? Enfim, então, o que qualifica? Uma instituição inclusiva, né? Foi um termo que poderia ter entrado como um qualificador de entidade. Como atua o museu? As ações e as funções, né? Os objetos sobre os quais os museus atuam. Uma outra dimensão, as experiências. Quais são as experiências que o museu pode oferecer para os seus públicos, né? Além disso, os objetivos e, por fim, os valores ou problemas. Esse foi um ponto muito importante, porque essas dimensões elas foram construídas a partir da pesquisa. E em 96% das respostas apareciam alguns termos que poderiam ser considerados valores. Isso nos deu uma resposta, por exemplo, de uma questão que surgiu em Kyoto, que era se a definição tinha que ter valores ou não, se ela deveria ser só uma definição operacional, descritiva do que os museus fazem. E aqui, 96% das respostas nos indicavam que, sim, valores poderiam ser considerados como elementos de uma definição do ICOM. Então, a partir disso, nós elaboramos a consulta 3, que era um formulário um pouco mais detalhado do que a consulta 2, e nesse formulário, em cada uma das dimensões, os comitês eles tinham que fazer um ranking, né, de que elencar qual era o termo mais importante até o termo menos importante para eles. E aí a gente conseguia visualizar um pouco melhor essas preferências e em cada uma das dimensões. Para vocês terem uma ideia, né, o que a gente chegou como material a partir dessa consulta foi um pouco parecido com essa grande mandala que a gente tem todas as dimensões e os termos que ficaram no topo, né, de cada uma delas. Em cada uma delas, vocês podem ver que tem alguns termos que se repetem. Então, por exemplo, inclusivo aparece como um qualificador de entidade, mas inclusivo também aparece como um valor. E aí isso nos dava uma resposta sobre onde a gente poderia usar o termo inclusivo. Porque como qualificador de entidade, o inclusivo tinha 57% de votos.
como valor social inclusivo, tem 78% de votos. Então, a gente já entendia que os membros preferiam utilizar, inclusive, como uma categoria de valor para explicar para que valores o museu deveria atuar. Então, isso valeu para todos esses termos que se repetiam, né? Então, a partir desse grande relatório, né, que nós produzimos das consultas 2 e 3, nós aí vamos ter o processo, finalmente, né, isso aqui já aconteceu no ano passado, em 2021, que é o processo de escrita em grupos das definições. Como é que isso funcionou? Vou tentar explicar também de forma simples. O comitê se dividiu em 5 grupos, cada grupo tinha pelo menos 4 membros, esses 4 membros tinham que necessariamente vir de diferentes regiões do mundo e necessariamente falar línguas diferentes, muito embora as nossas discussões elas sempre aconteceram em inglês, mas era muito importante ter representantes de línguas diferentes para pensar a definição em outras línguas, isso foi uma coisa considerada, e a partir principalmente do relatório que a gente tinha. Então, assim, os grupos podiam pensar o que quisessem, podiam discutir o que quisessem, mas a definição escrita ela não poderia trair os dados da pesquisa. Então, isso foi um processo muito rico, porque nós começamos a pensar, a partir dos dados, como é que nós poderíamos pensar uma definição e traduzir aqueles dados à luz das nossas discussões, das nossas especialidades e, obviamente, das nossas visões sobre a própria definição. E aí esse foi um processo muito também exaustivo, porque ele durou 3 meses com muitas reuniões, porque a cada idas e vindas dos grupos, nós levávamos tudo para o ICON Define, para o grupo geral revisava, trazia questões, aí os grupos individuais voltavam, depois nós tivemos um grande processo para discutir as traduções, e nós chegamos a 5 propostas de definição que foram apresentadas à consulta 4. E aí, nessa consulta 4, nós também tínhamos um formulário em que os comitês deveriam elencar qual era a definição preferida e até a menos preferida. E nós pedíamos para eles justificarem. Por que botaram a número 1, por exemplo, em primeiro lugar? Por que botaram a número 5 em último lugar? Porque a gente queria saber, por exemplo, se um comitê botou a número 1 em último lugar, por que ele não podia usar? Por que ele via tanto problema naquela definição que outros comitês poderiam ter botado em primeiro lugar? Então, a gente queria entender quais eram os problemas com essas 5 definições. Isso foi muito útil para nós chegarmos a 2 definições finais e identificarmos o que precisava ser mudado naquelas 2 definições. E aí, essas 2 definições elas foram para um último voto, que foi um voto, como eu expliquei no início, apenas ao consultivo do ICON, o conselho consultivo. Então, ele não foi aos membros, foi uma definição que, dentro de uma reunião muito longa, em que nós explicamos todo o processo, o conselho consultivo do ICON decidiu, votou, né, e a maioria decidiu pela definição que foi proposta em Praga. Bom, aqui alguns dados sobre a participação, um pouco eu já falei, né? Nós tivemos aí um número bastante elevado da taxa de participação geral, foi 70,7%, se nós considerarmos os 178 comitês que compõem o ICON, inclusive as organizações afiliadas, mas se nós considerarmos só os comitês do ICON, nós temos 76,4%, o que é realmente um número que nunca houve em nenhuma consulta anterior. E a aprovação em Praga, finalmente, né, quando nós apresentamos esse processo, tivemos algumas oportunidades de discussão, mas principalmente eu acho que foi um momento, nós não esperávamos, mas foi um momento de congregação, um momento realmente de consenso, né, em que os membros do ICON entenderam essa definição como um consenso, e isso nos deixou muito felizes, porque reflete o trabalho, né? Não é que seja a nossa definição, é claro que se eu fosse escrever sozinho, se vocês fossem escrever sozinhos, cada um ia escrever de um jeito, ia pensar outras coisas que não estão ali, né? Se a gente fosse pensar nas nossas próprias vontades do que o museu deveria ser, ou nas nossas próprias instituições, a definição seria diferente, mas do ponto de vista dessa pesquisa, né, e considerando todo mundo que participou, a definição ela representou um consenso dentro do ICON, e esse número, né, mais de 90% de aprovação, ele reflete esse consenso. Aí a definição em inglês, mas eu vou chegar nela em português. É importante dizer que a tradução ela também foi um grande debate, ela trouxe muitos debates dentro do grupo, não foi fácil, e a gente sabe que agora também a gente está num processo em que os comitês estão traduzindo para as suas próprias línguas, o que também não é fácil. Recentemente eu tive uma reunião
com a Renata, do ICOM Brasil, e os representantes do ICOM de Portugal, e nós revisamos um pouco a definição final, que o ICOM Brasil está fazendo últimos ajustes para divulgar como a versão oficial, né? E ela está um pouco com esse formato, segundo a qual um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, é o serviço da sociedade, que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de maneira ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos. Então, essa é a definição, nesse momento, como ela está sendo traduzida para o português. E aqui eu acho importante sempre a gente olhar para o que foi modificado, porque é muito interessante, porque a gente escuta posições muito diferentes. Algumas pessoas vão dizer, mas ela ainda está muito parecida com a definição de 2007. Outras pessoas vão dizer, não, mas ela avançou muito e tem coisas ali que eu acho que avançou até demais. Então, assim, não tem opinião certa e a gente também não se ofende com nenhuma das opiniões. Eu acho que é importante também fazer crítica, a gente sempre faz crítica àquilo que está estabelecido e agora essa definição está estabelecida, né? Foi aprovada. Mas aqui eu trago os termos que foram realmente adicionados, né? Que modificam alguma coisa nessa definição e coisas que eu particularmente considero relevantes. Então, entre as funções do museu, né? A gente tem alguns termos que se repetem e que são muito fortes para a própria comunidade de profissionais de museus, mas houve duas mudanças que eu considero significativas, embora possam parecer pequenas, né? Que nós não falamos mais que os museus adquirem, né? Nós falamos que os museus colecionam, nós também não falamos comunicam, né? Nós falamos interpretam. Então, quer dizer, nesse caso, essa frase está no singular, é a única frase no singular da definição, então coleciona e interpreta. Por que esses dois termos, né? Obviamente, isso tem a ver com os dados da pesquisa, a questão do comunica, né? Comunicar era uma função que aparece, mas havia um problema de tradução no inglês, então ela acabou ficando para a última frase, né? Então, comunica permanece como uma função do museu, mas interpreta e coleciona, numa perspectiva dos museus do presente, traz muito mais uma postura de ação, uma postura de criação em relação ao patrimônio, do que efetivamente adquire, né? Que é um termo que tem um peso jurídico, né? Adquire quer dizer construir quase que algo que é permanentemente posse do museu, e comunica, que é quase como se o museu simplesmente comunicasse aquilo que já está dado, né? Como se ele não interpretasse, como se ele não criasse, como se ele não produzisse um discurso. Então, é uma mudança singela, mas que eu acho que traz muito mais, uma postura muito mais ativa para os museus. Ao mesmo tempo, nós temos termos como acessíveis e inclusivos, que em cima de abertos ao público. Obviamente, a gente também teve essa discussão dentro do grupo, que a definição anterior já falava abertos ao público, mas será que é suficiente? Né? Isso foi um dos debates. Algumas pessoas inicialmente diziam, mas abertos ao público já implica estarem acessíveis e inclusivos. Mas não, né? Se a gente for pensar na prática, quer dizer, ser acessível é mais do que estar aberto ao público, ser inclusivo é mais ainda. Né? Então, a gente fez questão de incluir essas três palavras. E alguns dos valores que aparecem de forma muito importante nos dados de pesquisa, como diversidade e sustentabilidade, são valores que estão no centro do ICOM nesse momento. E um dado que eu acho que é fundamental, quer dizer, essa definição ela extrapola simplesmente dizer o que o museu faz, mas ela também diz como os museus atuam. Né? Então, com a participação das comunidades, né, e de maneira ética e profissional, tem muito a ver com esse como, né? E é um como que, de algum modo, ele está muito mais horizontal aqui nessa frase, né? Porque não são só profissionais que fazem museus, também as comunidades, elas não precisam trabalhar sozinhas, então a ideia de colaboração ela está implicada aí, quando a gente fala com a participação das comunidades, mas também de maneira profissional e ética. E, ao mesmo tempo, quais as experiências que podem ser produzidas a partir dessa colaboração. Né? Então, aqui algumas que foram consideradas as mais importantes, de educação, fruição, reflexão
e partilha de conhecimentos, que eu acho que aqui é uma coisa muito da América Latina mesmo, pensar essa troca de conhecimentos entre partes, né, de forma bem horizontal. Tem muito de Paulo Freire um pouco nessa ideia, isso apareceu muito nos dados, a partir mesmo de pessoas que pensam a educação dentro desse ponto de vista da horizontalidade das trocas. E eu acho que, nesse sentido, há um conjunto aqui de elementos que faz com que essa definição realmente ela se mostre mais proativa para os museus do presente e ela nos permita estarmos mais abertos à participação, à horizontalidade, à diversidade, à inclusão. Bom, então a gente poderia falar muitas coisas aqui, o que muda com a nova definição. Eu não vou dar essa resposta, né? Muita gente pergunta, na verdade, essa foi a primeira pergunta que eu recebi quando a gente saiu lá daquela assembleia. Nós tivemos que ir, Lauran e eu, para uma conferência de imprensa, uma sala de imprensa com vários jornalistas europeus, né, e que uma jornalista europeia nos perguntou, mas muda alguma coisa? Porque, para mim, acho que não muda nada. E aí a minha resposta para ela foi, talvez na Europa não mude mesmo, né? Até porque eu acho que em países onde os museus estão muito estabelecidos e já têm fontes de financiamento muito bem definidas e já tem uma identidade aliada às outras instituições de forma muito sedimentada, talvez não mude muita coisa. Talvez ela possa até inspirar algumas ações, mas ela não necessariamente vai mudar as estruturas. Mas em sociedades onde a gente ainda está disputando política pública, em sociedades onde a gente ainda está disputando formas de financiamento, onde o Estado ainda está se debruçando para pensar o que fazer com os museus, né? Como é o caso nosso no Brasil, que nós temos uma política nacional de museus, nós temos uma legislação que precisa ser discutida, né? Nós temos uma política setorial de museus que já deveria ter sido rediscutida. Então, em países onde o setor dos museus ele é muito mais frágil, a definição ela pode ser um parâmetro, sim, para dar base a muita coisa, inclusive para permitir que algumas instituições que não conseguiriam financiamento com a definição anterior, que era muito mais fechada, agora possam pleitear formas de financiamento, por exemplo, justificando a sua existência, o seu reconhecimento como museu a partir da definição. Então, essa é uma das coisas que a gente poderia dizer que muda, mas eu acho que há muitas coisas para se pensar. Eu gosto muito de pensar que a definição de museu, e é importante dizer isso, né? O ICOM ele não tem um poder legal nos países, então ele não vai necessariamente impor essa definição, e nem é essa a ideia, né? A definição ela é uma linha de base, ela é uma plataforma para a gente, a partir dela, fazer outras coisas e até mesmo extrapolar ela. Acho que é assim que a gente muda a definição. Daqui a 10, 20 anos, a gente pode repensar os museus a partir das práticas que estão sendo feitas, mas, nesse momento, o que a gente pode fazer com ela? Então, eu termino essa apresentação devolvendo um pouco essa pergunta para vocês. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? O que muda, o que nós podemos mudar também nas nossas práticas como profissionais de museus a partir de uma definição. O que ela nos inspira, o que ela nos provoca, o que ela nos satisfaz, mas o que ela também pode não nos satisfazer e por quê. Eu acho que isso também é importante. Tá? Enfim, embora a gente tenha uma definição aprovada, e essa tem sido uma resposta afirmativa muito grande de um trabalho que foi bem difícil, eu não termino essa apresentação com uma resposta, mas com uma pergunta para que a gente possa pensar junto, e fico à disposição de vocês para que possamos conversar um pouco mais. Obrigada. Obrigada, Bruno. Olha, a gente não imagina, né, o desafio, as etapas, né, que existem por trás de um parágrafo, né, que define aí o futuro dos museus aí nesse século XX, pelo menos nessa primeira metade. E foi muito interessante conhecer aí esse amadurecimento, todo esse processo, esse fazer coletivo, né, e com culturas tão diferentes e, enfim, países tão diferentes, com realidades tão diferentes, né? Então, imagino que tenha sido uma vivência incrível, né, de colegiado, né, de troca participativa bastante desafiadora. Você, no mínimo, se tornou um diplomata, você já pode ir para o Rio Branco. Olha, exercitei bastante a diplomacia, viu, Kátia? Com certeza. Imagino. Eu acho que é importante pensar que, né, esse ponto é importante, uma coisa que eu não falei, mas a gente no início achava que talvez fosse impossível construir uma definição com tanta diversidade, porque dentro mesmo do comitê nós tínhamos opiniões simetricamente opostas. E em determinado momento, eu e Lauran, a gente parava, acho que a gente não vai conseguir, é impossível fazer com que essas pessoas dialoguem minimamente para a gente chegar em algum consenso. Mas, quando o processo terminou, a gente percebeu que justamente isso foi a força que nós tínhamos.
Quer dizer, a gente já tinha diversidade interna com a qual a gente teria que lidar externamente. E isso foi nos treinando, né? Então, assim, eu não sei se viramos diplomatas, mas eu acho que bons negociadores, com certeza, e isso, de alguma maneira, fez com que o trabalho avançasse. Imagino. Bom, agora a gente tem um tempinho, né, para a gente trocar, para a turma se colocar, fazer perguntas, interações. Eu imagino que seja uma ótima oportunidade, né, de esclarecer aí um pouco dessa nova frente com os museus. Eu até posso começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria de saber ao seu ver, qual seria a maior contribuição que a América do Sul, não digo nem só o Brasil, que a América do Sul teve no processo de decupagem dessa definição. Já que você não pode dizer o que mudou nessa definição, mas pelo menos de que maneira nós contribuímos, né, a América do Sul com esse processo. Olha, eu acho que tem, dentro de uma dimensão dos termos, né, alguns termos eu posso dizer claramente com base nos dados que nós temos que foram expressivos, principalmente na América Latina, como comunidade, por exemplo, né, a própria ideia de sociedade, o a serviço da sociedade, que é um termo que já vinha lá de Santiago do Chile e que ele foi mantido em função de uma né, insistência e de uma adesão da América Latina. Então, tem esse aspecto, né, sociedade e comunidade, participação é um termo que vai entrar também. Né? Se vocês observaram nos dados, na primeira pesquisa, a participação nem fica entre os termos mais altos, mas vai entrar a partir da consulta 3, principalmente porque muitos comitês da América Latina vão propor. Mas eu poderia dizer também educação, acessibilidade e inclusão. Esses 3 termos eles foram muito fortes na América Latina. E é interessante, assim, porque, por exemplo, educação foi um termo que teve muita discussão em Kyoto, discussão até porque algumas pessoas preferem outros termos, né? Seja meditação, lá em Kyoto propuseram aprendizagem, né? São coisas bem diferentes. E algumas pessoas fora da América Latina têm algumas questões com esse termo, mas na América Latina é um consenso, né? Eu acho que a gente tem uma coisa... Quer dizer, eu acho que a gente pensa a educação de uma outra forma, né? A educação nos remete mesmo a uma educação mais aberta, dialógica, né, por toda uma tradição de pensadores e educadores que nós temos, inclusive Paulo Freire, que eu já citei, e tantos outros. Então, para a gente não há dúvida de que o museu tem que, né, gerar entre as experiências, a educação é uma experiência fundamental. Mas em outros contextos havia dúvidas. Então, isso foi um ponto que foi fundamental à participação da América do Sul e da América Latina de modo geral. Mas eu acho também que a participação da América Latina ela foi fundamental para que a gente tivesse uma maior adesão no fim das contas, né? Porque as discussões que aconteceram aqui, eu citei o exemplo do ICOM Brasil, que teve um processo de abertura muito grande de participação, né? Como você falou, me lembro que nós respondemos, muitas instituições se engajaram, muita gente participou de diferentes ordens, membros ou não membros do ICOM, e eu acho que esse movimento que aconteceu na América Latina ele não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Quer dizer, os comitês participaram, mas não com essa força. Mesmo assim, se eu pegar os dados da consulta 2, por exemplo, nós perguntávamos, né, no nosso relatório quantos membros ou não membros haviam respondido às consultas de cada comitê. O Brasil teve mais de 1.000, né, se não me engano, acho que chegou a quase 2.000, muito embora o Comitê Brasileiro não tenha 1.000 membros, naquele momento, pelo menos, não tinha. E a Alemanha, por exemplo, que é um dos maiores, né, a Alemanha e França, que são os maiores comitês do ICOM, tiveram 500, a Alemanha, no caso, teve mais, chegou a 500 participantes. Ou seja, metade do que o Brasil teve, mesmo sendo um comitê muito maior em termos de número de membros. Então, assim, eu acho que houve algo na América Latina que foi fundamental para a adesão à definição, né? Para que a gente tivesse apoio dos membros, para que essa definição chegasse em Praga e tivesse um voto positivo. E isso foi realmente algo mais importante até, talvez, do que os próprios termos que foram propostos a partir da região. Obrigada, Bruno. Tem uma pergunta aqui no chat, né, Bruna? Isso. Eu tô vendo. Nossa pergunta, professor, na verdade, vem pela Cláudia Pola. Ela diz que é muito bom ouvi-lo e conhecer o processo e partilhar conosco essa nova definição.
E ela gostaria de saber se essa nova definição é crucial para as mudanças e inclusão das comunidades, e ela gostaria de saber um pouco mais sobre esse assunto, e agradece pela palestra. Obrigado, Cláudia. Olha, esse é um tópico muito discutido, muita gente pergunta para a gente assim, será que a definição ela dá conta dos museus comunitários? Obviamente, né, a gente tem muitas questões que são específicas dos museus comunitários, se a gente for olhar para o caso brasileiro, onde a gente tem museus de comunidade de tantas diversas ordens, algumas pessoas poderiam dizer, não, mas a definição ela não dá conta. Eu acho que há um elemento dessa definição que é o fato de que ela não é imperativa. E isso tem a ver, linguisticamente, como é que a gente resolveu isso? Quer dizer, a gente não queria uma definição que fosse imperativa no sentido assim, de que alguém pudesse dizer, para ser museu tem que ter tudo aquilo que está ali. Isso não é interessante para uma definição. A gente quer uma definição que inspire os museus. A gente quer uma definição que o museu possa ver, eu faço alguma dessas coisas, então eu posso dizer que eu sou museu. Quer dizer, e isso dá mais liberdade para as pessoas. E, obviamente, para as comunidades isso é fundamental. Então, uma das coisas que a gente fez do ponto de vista linguístico foi tentar ter algumas frases no plural. Né? O plural, isso foi uma coisa que nós consultamos pessoas especialistas em linguagem, a utilização do plural ela não exclui, né? Muito pelo contrário, ela inclui. Então, se eu falo assim, o museu faz isso, eu estou querendo dizer que todos os museus têm que fazer aquilo. Agora, se eu digo, os museus fazem isso, os museus operam dessa maneira e daquela maneira, com essas pessoas e com aquelas pessoas, eu estou dizendo que vários museus podem operar de formas diferentes, com alguns daqueles elementos ou não. Né? Então, eu acho que há... Desculpa, a minha conexão... A mensagem estava ruim. Então, eu acho que há, sim, essa flexibilidade na definição que tem a ver com a inclusão das comunidades. Agora, tem um ponto que algumas pessoas me perguntam, mas se a gente falar de instituição permanente, eu acho que isso é uma coisa que incomoda alguns de nós aqui no Brasil. Me incomoda e me incomodou muito durante o processo. Esse termo permanente ele acabou entrando muito em função de uma demanda de comitês europeus, né, principalmente. Porque há uma questão muito forte na Europa com a ideia da permanência das coleções, etc. Isso gerou um grande debate, acabou com o termo, por uma questão de dados, né, majoritariamente, precisou ficar. Mas aí a gente ficou pensando, não, tudo bem, obviamente que nenhuma instituição é permanente, nada é permanente, os museus comunitários, menos ainda, né, a impermanência é uma característica deles, mas o que esse permanente ele pode gerar para esses museus? E aí eu me lembro que a gente estava discutindo esse termo, justamente pensando, será que ele exclui os museus comunitários? E aí, bem nesse momento, aconteceu algo, né, no Brasil, estava acontecendo, né, primeiro a fragilidade dos museus pós-pandemia, que foi algo que abalou principalmente os museus comunitários. E aí uma coisa, por exemplo, que estava muito discutida na época que eu estava discutindo esse termo com o grupo, foi o fechamento do Museu da Diversidade Sexual, um museu comunitário, né? Quer dizer, um museu ligado ao Estado, mas comunitário, um museu que estava fechado, que tem uma coleção importantíssima, uma importância, né, irrestrita para a luta por direitos humanos, para a inclusão, para a promoção da diversidade, etc. Ou seja, tudo aquilo que a definição está dizendo. E aí uma das coisas que eu penso em relação a isso, né, pensando esse tipo de museu, mesmo que a gente entenda que nenhum museu é permanente, do ponto de vista jurídico, você ter esse termo numa definição, ele nos dá motivo para defender a permanência, pelo menos a gente poderia dizer a estabilidade do patrimônio. Quer dizer, museus que devem ter assegurada a sua permanência pelo Estado, de terem suas coleções acessíveis ao público, de terem aquelas funções todas sendo desempenhadas. A gente está falando do mínimo, né? Eu acho que a definição ela pode ser vista como esse denominador mínimo comum, né? Que permite aos museus terem algumas coisas que a gente acha que são irrestritas. E eu acho que a permanência ela existe nesse sentido, né? É um termo legal, ele não quer dizer algo que dure para sempre, mas ele quer dizer algo estável, né? E algo estável diante da lei. Então, isso significa que alguns museus, aqueles que se qualificam como museus, devem ser mantidos, né, de algum modo, e essa questão da manutenção, principalmente para realidades onde a gente tem que lidar tanto com a precariedade, ela é absolutamente vital. Né? Então, eu acho que sim, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que os museus comunitários eles podem e devem fazer uso dessa definição. Eu vou propor uma nova dinâmica. Como nós não estamos aqui num número tão grande assim, eu acho que seria interessante cada um abrir o seu vídeo e fazer a pergunta
direto para o Bruno, para a gente poder se sentir mais numa sala de conversa. Se fosse possível, já pediria para quem está Márcia na fila, Guimarães. a Márcia Guimarães, por favor, fazer a pergunta. Acho que vai ficar mais gostoso a troca. Ei, gente, boa noite. Bom revê-los, né? Tem um pessoal novo aqui também. Bom ouvir o Bruno com essa nova definição que a gente vive. Eu sou de Belo Horizonte, eu sou gestora do MM Gerdau, Museu das Minas e do Metal, e a gente acompanha muito a nova definição. E eu lembro que quando ela saiu, assim, algumas pessoas tinham dificuldade, às vezes até uma coisa de interpretação, assim, da forma de comunicar mesmo as expressões. E a gente passou por essas explicações, e a palavra ética, acho que foi a que deu mais debate, e talvez pelos casos de repatriação recente que a gente viu aí acontecer, né? E a gente fica muito curioso, assim, se foi, como a gente não estava lá acompanhando, se foi para esse lugar essa questão da ética, se teve, às vezes, outros cenários, outras argumentações com essa expressão da ética, assim, sabe? Obrigada, foi muito bom. Essa é uma ótima pergunta, Márcia. Então, a questão da ética, ela tem uma importância pelo ICOM. Hoje, o ICOM tem 2 comitês de ética, né? Um comitê permanente e um comitê, quer dizer, um comitê internacional e um comitê permanente que tem repensado o Código de Ética. Esse termo ele foi discutido considerando, sim, algumas questões fundamentais para museus, entre elas a questão da restituição ou da repatriação, que é muito cara para o ICOM, porém que não apresenta consenso entre os membros do ICOM. Então, acho que assim, há essa discussão, mas a gente não está dizendo que a definição ela responde a essa discussão. Acho que a ética ela precisa ser mais aprofundada, inclusive, né, o nosso trabalho, em alguns momentos, ele se interconectou com o trabalho do grupo de ética que está repensando o código, né, o código de ética do ICOM. Alguns de vocês devem saber, está sendo revisado, né, tem até uma pesquisa aberta agora, eles se inspiraram na nossa metodologia para criar algumas consultas, então até o ano que vem eles estão fazendo consultas, foi decidido que o Código de Ética seria escrito depois que a definição fosse aprovada, né? Justamente para pensar esses pontos. Então, assim, a definição, obviamente, ela não vai abordar esses problemas difíceis que os museus, muitas vezes, têm dificuldade de responder à sociedade, mas o Código de Ética deve abordar. E aí é uma segunda batalha, né, que está sendo travada dentro do ICO, que é assim, chegar a alguns parâmetros básicos, porque havia muita dificuldade no início com a definição, porque justamente o momento que a definição estava sendo pensada foi o momento que, principalmente na Europa, teve aquela grande repercussão, a fala do Macron e a questão do relatório do Sarsa e Savoy sobre a repatriação de objetos africanos. Então, havia e há ainda um grande debate sobre o que seria dos museus europeus, principalmente dos museus etnográficos, sem as suas coleções. Então, quando a gente começou esse processo, havia uma questão sensível com as coleções, né? e principalmente com o termo adquire e coleta, porque adquire dá uma força legal muito maior a esses museus que têm essas coleções. Quer dizer, na medida que você adquire, para alguns países, como a França, um bem, uma vez adquirido pelo patrimônio nacional, ele é inalienável, ele não pode nunca ser devolvido, a não ser, obviamente, que tenha um projeto de lei específico devolução de determinados, que dificulta muito mais a restituição do conteúdo legal. Então, essa discussão terminológica, ela passa por aí, quer dizer, é muito sutil, né? Mas quando você fala coleciona, você está, de alguma forma, liberando um pouco os museus dessa força da aquisição. E aí, coleciona, a gente pode colecionar para fazer uma exposição e depois devolver, a gente pode colecionar para fazer uma pesquisa e depois devolver. Agora, adquirir não, adquirir é tomar posse. Adquirir é um termo que diretamente diz respeito aos processos que os museus sempre tiveram em relação a coleções coloniais. Então, essas pequenas nuances, elas apontam para uma discussão que aconteceu, sim, nos bastidores. Mas, obviamente, que a gente não poderia deflagrar isso numa definição, porque ela jamais seria aprovada, né? Porque esse consenso ele não está posto dentro. Eu acho que alguns desses pontos serão aprofundados com a discussão do Código de Ética.
Agora temos a pergunta da Gláucia Vitor. Ô, Gláucia, se você quiser falar, é só ligar o microfone, tá? Ou você quer que eu faça? Fica à vontade aí para... eu acho que ela quer que eu fale. Então, professor, a pergunta é, sobre as diversas manifestações artísticas culturais nos espaços dos museus, foram discutidas, vistas as ações, eventos e etc.? Então, a gente não fez, obviamente, essa pesquisa ela não fez uma observação de campo, nós recolhemos material a partir dos comitês, né? Então, o que se considerou, por exemplo, foi aquilo que os comitês nos traziam de informação, em muitos casos apareceu a questão das experiências, das diversas experiências que os museus oferecem. Então, obviamente, apareceu muita coisa nesses termos relacionados às experiências, né? Então, como, por exemplo, a ideia de fruição, a ideia de trocas de conhecimento, a própria ideia de educação, são termos que vêm dessa dimensão, né, que a gente chamou de dimensão, as diversas experiências que os museus, né, oferecem aos seus públicos. E aí daí vieram esses dados. Não houve um processo de observação dos museus, mas eu acho que isso é algo que particularmente me interessa, né? Quer dizer, a partir do momento que a gente tem uma definição, em que medida agora a gente também não volta a olhar para o contexto dos museus, porque até que ponto essa definição ela cabe ou ela não cabe, ou ela está sendo apropriada, ou ela está sendo parcialmente apropriada. Enfim, aí é o meu lado de pesquisador que quer continuar observando, quer continuar entendendo, e isso é de fato algo que a gente tem interesse em fazer. Mas não é do ICO, é algo que eu estou falando aqui como interessado mesmo na pesquisa. Diga, Pode fazer Kátia. sua pergunta, Kátia. Então, pegando um gancho aí na pergunta da Gláucia, né, porque nós estamos numa turma que tem museólogos, mas tem muitos gestores e produtores culturais, né, que atuam em teatros, em centros culturais, em galerias de arte, e a gente sabe que as instituições refletem seu tempo, né, Bruno? E isso que está acontecendo nos museus, que é um tipo de instituição, por ser uma instituição da memória, do patrimônio, né, da historicidade da sua função precípua, eu acho que ela é um carro-chefe, né, nessa contextualização mais formal, em termos de normativas internacionais, mas que refletem também na abertura de atuação dessas outras instituições de cultura, né? Então, a gente percebe, por exemplo, essa palavra, né, que entrou agora no novo conceito da diversidade, né? E aí a gente falando também da decolonialidade, né, desse processo de revisão histórica, né? Então, isso tudo aí entra muito também no espectro programático e de visão de mundo, de olhar para uma gestão mais compartilhada, né, mais voltada para as comunidades locais, para o desenvolvimento local, que os outros espaços de cultura também, digamos assim, se atualizam, né, a reboque aí dos museus, porque trazem alguma coisa muito mais institucionalizada em termos até de políticas públicas, né? Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso. Sim, não, eu concordo plenamente. Eu acho que antigamente, né, o ICOM até tinha no seu estatuto, ele tinha definição e depois ele tinha várias tipologias de instituições diversificadas, falava em galerias, falava em jardins botânicos, zoológicos, aquários. Hoje em dia não tem essa categorização toda, mas, assim, na verdade, a ideia é que aquela normativa, aqueles termos, aqueles conceitos, eles se apliquem a diversos tipos de instituições, né, correlatas ou não, que algumas pessoas podem até definir como museu, mesmo que não recebam o nome de museu, mas, de fato, assim, eu acho que se a gente for pensar no caso brasileiro, onde a gente tem, como eu já disse, uma grande diversidade de museus, mas a gente também tem estabelecido uma política pública, né, a política nacional de museus, é evidente que esse fortalecimento que nós tivemos no campo dos museus no início dos anos 2000, né, ele tem resvalado, né, em outras instituições, ele tem resvalado na cultura de modo geral, né? Se a gente for pensar também na própria ideia de pontos de memória, que vem da ideia de pontos de cultura, e que também vão gerar uma série de museus comunitários. Então, essas coisas, elas, obviamente, elas não estão fragmentadas, elas fazem parte de um campo que está em constante transformação e passando por diversas trocas. A definição de museu ela vai, de alguma forma, influenciar essas trocas, e eu acredito que, nesse caso, de fato, para trazer conceitos que fazem
que tem um peso para a área da cultura de modo geral, como diversidade, sustentabilidade, participação, né? Então, eu concordo. É verdade. Alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma colocação? Marinês, tem alguma pergunta? Marinês esteve lá, né, Bruna? Ela esteve com você ao seu lado, então acho que ela podia também trazer um pouquinho das suas percepções aqui para a nossa mesa, nosso debate. Eu acho que o que mais bonito eu posso trazer foi mesmo a emoção de todo mundo, né? Eu acho que o Icon tinha vivido uma crise violenta, né, na Conferência de Tóquio, e acho que havia, assim, ao longo desses anos que se seguiram, em que o Bruno e a Laurent trabalharam coordenando esse trabalho, havia uma sensação um pouco assim de uma certa descrença, né? De que se chegaria a um ponto conjunto, vamos dizer, né? Uma definição que fosse a tradução de um pensamento coletivo, colaborativo e tal. E acho que mais do que a própria definição, eu acho que o processo que levou à definição deu legitimidade e conduziu a essa aprovação, né? Então, acho que no dia em que houve a aprovação, era uma certa unanimidade, né? Uma coisa muito boa, quer dizer, assim, uma sensação de dever cumprido que eu sentia do grupo, né? Que é coordenado pelo Bruno, pela Laurent, mas, ao mesmo tempo, as pessoas que participaram, que estavam envolvidas no processo, né? Se sentiam gratificados de quase que salvar a instituição, entende? Era uma coisa, o nosso sentimento, e acho que não era o meu só, era de grande parte da audiência que ali estava, né? É que ninguém estava ali para assistir alguma coisa, estava ali, de fato, para decidir, para participar e para assumir os riscos dessa decisão. Isso é que eu acho que é muito importante, né? Eu gosto muito da posição da gente não pensar nessa definição como definitiva, vamos dizer. Ela é uma definição funcional, conceitual, que protege as instituições, não há dúvida, que atualiza para um mundo muito mais instável e muito mais diverso, né? Que, inclusive, foi motivo da minha fala quando iniciou o primeiro bloco desse curso. Quer dizer, a gente tem que estar, os nossos museus têm que estar preparados para a diversidade e para a instabilidade. Eu acho que não adianta nós acharmos que nós temos uma instituição... não é só a instabilidade financeira. O museu vamos dizer assim, é a identidade do mundo em que ele está. Então, nós estamos num mundo instável, e as nossas instituições, e o nosso dever é preparar as nossas instituições para conseguir navegar dentro disso. Vocês vão se lembrar daquela apresentação, daquelas obras flutuantes do Cristo que eu mostrei para vocês, exatamente nesse sentido, quer dizer, desse grande momento que o século XXI nos traz, né? E não é alguma coisa que nós vamos superar numa década, é a característica do século. Então, acho que nós temos que conviver com isso de uma forma corajosa, de uma forma com rupturas, com questões, com diálogos, né? E eu acho que esse momento que nós vivemos em Praga mostrou a necessidade suprema do diálogo, né? E acho que isso ficou claro ali, e eu imagino que isso seja o que de mais bonito os museus possam, vamos dizer, abstrair desse exercício e, ao mesmo tempo, vivenciar no dia a dia, entende? Acho que é um pouco isso. E particularmente, se eu tivesse que fazer uma pergunta ao Bruno, desde o primeiro momento da aprovação e tudo isso, eu olho para essa definição e eu falo, ela já é latino-americana há muito tempo, né? Quer dizer, se é alguém que exercitou
essa definição é a América Latina. Então, quer dizer, é natural que a gente tenha sido muito atuante, muito forte, porque já era o nosso dia a dia e que nós queríamos emplacar, né? Vamos dizer, nessa definição. Então, eu queria saber se você concorda com isso, Bruno, que eu estou falando, porque é uma sensação que eu sempre tive e acho que a aprovação final, para mim, consolida isso, mas você que viveu todo o processo é uma outra questão, né? Não, mas com certeza, eu acho que esse é um ponto importante também, porque em determinado momento a gente se perguntava assim, por que será que a América Latina está tão interessada nesse debate e participando tanto, né? Positivamente, mas a gente teve essa curiosidade. Em determinado momento achamos que poderia ser é a primeira vez que tem 2 latino-americanos coordenando esse processo, mas eu acho que está muito para além disso, eu acho que tem a ver, de fato, como você está dizendo, primeiro com o impacto que uma definição global tem na nossa região. Eu acho que isso é um dado, né? Como você falou dessa questão da fluidez, da instabilidade, eu concordo plenamente, eu acho que isso é uma característica e é uma característica que acaba tendo consequências mais drásticas no sul global, né? Então, acho que nós estamos mais preocupados porque os impactos no sul global são muito maiores. E aí a América Latina tem uma escola, né, de fazer museu e produzir museologia que poucas regiões do mundo têm. Na verdade, a museologia latino-americana e brasileira, né, em específico, é reconhecida mundialmente como uma grande potência. Então, para a gente fomentar esse debate é fundamental, né, a partir de uma experiência que já vem acontecendo há tanto tempo. Então, acho que eu concordo com você, eu acho até que tem uma sensação assim de pouca surpresa, né, no sentido de que é isso que os museus fazem, a gente já sabia, e eu acho isso bom, isso não é ruim, não. Eu acho que seria ruim se fosse chocante, nossa, mas é isso que estão dizendo que o museu é? Não, mas é o que a gente já sabe, e é isso, né? Eu acho que esse é o melhor cenário que a gente pode ter, a definição ela reflete as práticas. Não são as práticas que têm que refletir a definição, porque senão parece que vem de cima para baixo. E não deveria ser. Essa é uma definição que vem de baixo para cima. Quer dizer, as pessoas construíram juntas a partir daquilo que fazem, que observam, né? Que estão ali vivenciando nos seus contextos, e foi isso que movimentou. Então, é plenamente isso que você colocou, é um reflexo. Obrigada. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário? A gente já está aqui no adiantar da hora. Gostaria de fazer uma pergunta, não sei se seria possível, claro. Mas aproveitar o que a professora Marinês falou e o que o Bruno já respondeu, é entender se o próprio ICOM mensura também, ou tem algum meio de também entender o impacto que gerou com a população, não só com as instituições em si, né, com gestores que vão estar pensando os seus próprios equipamentos, mas essa população que usufrui ou que futuramente é um potencial público a usufruir. Perfeito, Bruna. Essa também é uma boa pergunta, porque é justamente sobre isso que a gente está se debruçando agora, né? Óbvio que anteriormente a nossa preocupação vamos chegar para com uma definição que ela seja aprovada. Agora que ela foi aprovada, a gente já está tendo, porque o nosso mandato vai até ao final desse ano, né? Então nós ainda estamos tendo reuniões do ICOM Define, vamos ver o que vai acontecer para o próximo ano, mas a gente tem uma ideia de desenhar um processo de implementação, que é um pouco lidar com os problemas que os comitês nacionais, principalmente, vão lidar no seu contexto local, né? Então, há um primeiro compromisso do ICOM, em que a presidência do ICOM vai escrever para os governantes, né, e para as organizações especializadas, comunicando essa mudança dessa definição. Então, vai haver um comunicado formal, vai haver um trabalho sendo desenvolvido entre o ICOM e a Unesco para implementar a definição nova nos documentos da Unesco. Nós estamos desenvolvendo uma metodologia de tradução, que é um pouco uma forma da gente dar algumas diretrizes, como os comitês podem considerar o processo de tradução para implementar nos seus contextos. Mas o que eu acho que também é fundamental, né, e que tem a ver com isso que você traz na sua pergunta, é a gente observar. Eu acho que agora tem um momento, e é isso um pouco que eu estou tentando, de alguma maneira, dentro do ICOM, a gente cultivar esse lugar também do ICOM, ouvir, do ICOM observar, né? Porque eu acho que o ICOM é uma organização que tem uma tradição de produzir documentos, de dar recomendações, né?
mas a gente pouco observa como é que esses documentos chegam nas realidades em que os profissionais atuam. Então, com a definição, eu acho que é fundamental, até para a gente pensar, como a Maria Inês falou, né? Toda definição deve ser provisória, né? A gente tem que pensar. O que a gente conseguiu realmente de ganho maior foi uma metodologia de escuta. E eu acho que agora a gente precisa prolongar essa escuta e essa observação, enxergando como é que os museus têm se comportado diante da mudança. Isso não vai se dar da noite para o dia, isso não vai ser agora que a gente vai ver, mas assim, com o passar do tempo, eu acho que a gente precisa ter o ICOM precisa ter um laboratório para essa escuta se desenvolver. A gente está trabalhando nesse sentido. Ainda não sei exatamente como isso vai funcionar, mas eu sei que já há um compromisso da própria presidência, de pessoas do executivo atual, que isso aconteça. E eu acho que tem muito para acontecer, de fato. Obrigada. Bom, a gente está chegando aqui ao final, quero agradecer, né, Maria Inês já agradeceu, eu quero agradecer também imensamente a sua participação, com uma fala muito inspiradora para a gente seguir adiante aqui nessa segunda metade do nosso percurso de formação de toda essa equipe de alunos colegas. E queria lembrar vocês todos que na quinta-feira nós teremos a nossa aula de integração, né? Que, na verdade, para quem está entrando agora e não participou da primeira parte, é uma aula quando as coordenadoras, né? Eu, a professora Maria Inês, a Bruna, que é gerente de turmas, né? Outros professores que serão convidados, né? Terão espaço também, e a professora Beatriz Henriques, né? Que é a nossa professora que faz a parte de avaliação dos módulos. Então, a gente vai estar aqui para conversar com vocês, tirar dúvidas, explicar um pouquinho sobre o currículo, sobre a dinâmica do curso, o formato, conhecer vocês um pouquinho melhor. Então, vai ser um dia de trocas aqui entre nós, que sempre é muito produtivo e bastante legal a gente retomar nossos contatos e conhecer melhor quem está chegando agora. Eu também queria agradecer mais uma vez ao Bruno e desejar tudo de bom nessa estada aí na Escócia, que você continue aí a divulgar os museus brasileiros, né, representar o nosso país aí nesse universo de museus, no âmbito internacional que você tem representado, né, no ICOM, e que é orgulho para a gente, né, poder ter aí na nossa representação uma pessoa tão preparada e tão sensata, né, e com um olhar assim aberto para o novo, né, que é o que a gente quer dizer, é o novo para o melhor, né, uma evolução da humanidade no sentido mais humanístico mesmo e social, inclusivo, né? Então, que sucesso aí para Obrigado, você. Kátia, Maria Inês, a todos. Eu queria dizer que as perguntas foram excelentes. A gente está no processo de pensar uma série de coisas e aí as perguntas ajudam muito a vir ideias, assim. Então, realmente foi muito bom a participação. Agradeço muito por essa oportunidade de diálogo e fico à disposição também. Se outras perguntas surgirem, pode enviar e-mail, vai ser um prazer responder. Queremos Obrigado. ter você mais aqui próximo, dando aula no nosso cotidiano, nos Tomara. nossos cursos, né, Maria Inês? Farei o possível, tomara. Eu queria agora tirar uma foto, gente. Vamos aparecer aí rapidinho, para a gente guardar aí nos arquivos lá da nossa plataforma, esse dia tão especial aí no currículo do nosso curso. Vamos aparecer. Opa! Maravilha! Muito bom ver vocês todos aqui. Estava com saudade aí da galera que ficou meio sumida, descansou um pouquinho, né? Afinal de contas. Vamos fazer uma foto, Bruna? Antenor, aparece aí, Luiz Marcelo Mendes, que está aí também, nosso professor, que vai dar aula agora para a gente aí nesse mês de novembro ainda. É verdade. Né? Bom, Professora então... Rosane Carvalho também, tem vários professores que estão aí quietinhos, está na hora de aparecer para dar um alôzinho, gente. Olá! Oi, Antenor. Então, peraí, vamos lá, então, sorriso aí, todo mundo. 1, 2... Quem quiser botar coração assim, fica à vontade. Peraí. Ah, tem gente que está sem câmera, foi mal. Depois a gente marca vocês. Deixa eu só tirar aqui o comentário do chat. O coraçãozinho, bota aqui. Peraí, deixa eu botar meu coraçãozinho. Pronto. Então, 1, 2, 3 e... Foi. Obrigada, galera. Gente. Prazer em revê-los. Muito obrigada. Obrigada, abraço a todos. Vejo vocês Boa noite. quinta-feira. Obrigada, professor. Até quinta. Obrigado. Tchau.